vocês, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e toda semana eu trago um vídeo novo aqui no canal relacionado a algum caso criminal que eu acho interessante por aí. E bora então para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Marie Black. Eu não tenho muitas informações sobre a infância e adolescência desta mulher. O que eu sei é que em 2012 ela estava com 34 anos e morava ali na cidade de Norwich, que fica no Reino Unido, na verdade fica na região leste. Essa cidade atualmente conta com pouco mais de 150 mil habitantes, mas já foi considerada a segunda maior cidade ali da Inglaterra. E o que eu sei sobre Marie é que ela trabalhou durante algum tempo, né, como funcionária de seguros. Ela tinha uma vida aparentemente normal, nada que as pessoas pudessem olhar com um olhar diferente. E também acho que vocês não ouviram nada sobre esse caso, porque apesar de ter tido uma grande comoção tanto na França quanto na Inglaterra, as pessoas não falaram muito sobre isso, até porque tem uma questão sensível relacionada a crianças. Já em 2012, a Marie Black ela tinha 6 filhos. 5 deles foram com o primeiro marido, um homem chamado Jason Adams. Só que esse relacionamento não havia dado certo, parece que ele foi muito violento com ela e ela acabou se separando. Depois disso, ela conheceu um outro cara chamado Michael Rogers. Também não deu muito certo. Em 2012, ela já estava num relacionamento com um cara chamado Joe Collins, com quem ela teve a sua sexta filha, que era uma garotinha, um bebezinho chamado Luna. Joey e Marie Black, eles se conheciam desde o ensino médio, eles já haviam namorado, mas eles eram muito jovens, naquela época eles não pensavam em constituir uma família, cada um queria explorar o mundo à sua maneira, então eles se separaram e agora depois de muitos anos, né, eles resolveram se reconectar e então investir em um relacionamento. E as coisas pareciam ir muito bem. O Joe ele não fazia a menor ideia de quem era a Marie de verdade, apesar dele conhecer ela lá da época do ensino médio. Ela tinha muitas coisas por debaixo do pano, coisas que a gente vai saber daqui a pouco. E ele parece ser muito inocente nessa história, ele não parece ter algum envolvimento com o que essa mulher fez. E precisamos voltar agora um pouquinho no tempo. Em 2011, a Marie Black ela havia engravidado então da Luna e ela pensou então dar um novo recomeço à sua vida. O Joe ele não era da Inglaterra, ele era um cara francês e ele sugeriu a ela que eles fossem morar na França, começar uma nova vida. E então eles se mudaram para a França e foram morar na casa da mãe do Joe. O Joey pensava que não tinha nada, nenhum problema relacionado a isso, mas o que a Marie estava fazendo era fugir da realidade que ela tinha e ela não havia contado isso para o Joey, que era então agora o seu novo parceiro. E daí vocês me perguntam, tá, ela mudou para a França e ela levou todos os filhos? Não, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo, antes mesmo da Marie Black ela se envolver com o Joey. Lembra que eu disse que ela se separou do primeiro marido? Pois bem, essa separação foi muito conturbada porque o que acontece é que esse homem era bastante abusivo com ela. Ele chegou a ser muito agressivo, então ela chegou a pedir ajuda ali na Inglaterra. Ela chegou a morar um tempo em um local que é destinado para mulheres que sofrem violência dentro de casa. Nesse momento em que ela estava ali na guarda dessas pessoas, ali junto com as crianças, ela voltou novamente a se envolver com o ex-marido, então ela levou um puxão de orelha. Quando os assistentes sociais falaram com ela que ela não poderia entrar em contato com o ex-marido, ela disse que não foi nada demais, ela só havia pedido para ele buscar as crianças na escola e levar de volta para o abrigo. Só que os assistentes sociais tinham lhe dado para ela algumas condições, ela não poderia entrar em contato com o ex-marido uma vez que eles já estavam protegendo dele. E agora, como assim? Simplesmente ela ligava e pedia favores. Só que parece que não foi só isso, ela continuou se encontrando com o ex-marido e ela meio que resolveu continuar aquela relação. Só que os assistentes sociais iriam priorizar a questão dos filhos ali dela, então eles tiraram a guarda dessa mulher e eles ficaram com essas crianças sob custódia que estavam morando com eles. Isso porque eles diziam que o ex-marido da Marie Black era uma pessoa perigosa e ambos juntos tinham uma questão ali relacionada
a abu de crianças, então eles não queriam que essas crianças ficassem em contato com eles. Eu acho que nesse momento eles pensaram que a grande questão seria apenas o Adam, mas não. A Marie também estava envolvida em toda essa questão e ela já estava sendo investigada. Então, logo depois, né, ela ficou ali um tempo, voltou a ficar um tempo com o ex-marido, mas não deu certo, ele voltou a ser violento com ela, então acho que ela meio que deu um basta. Logo em seguida, ela conheceu um cara numa rede social, começou a conversar com esse cara, que é o Michael Rogers, e ela engatou um relacionamento. E não demorou muito para que ela e o Michael eles fossem morar juntos, mas também parece que essa relação não vingou por muito tempo. Eles continuaram mantendo contato até que ela reencontrou então o Joey, que era o seu ex-colega de escola. Então, né, em 2012, ela estava com o Joey, mas ela também queria fugir. O que acontece? Ela engravidou do Joey, que é da Luna, como eu contei para vocês. Os assistentes sociais ali da Inglaterra estavam de olho nela. Eles pensaram: nossa, ela engravidou novamente. Ela não é uma pessoa adequada para cuidar de uma criança. Então, eles estavam recorrendo na justiça para que eles também pegassem a guarda do bebê que ela estava esperando. Não sei como, mas parece que o Joey não sabia de toda essa situação, nem da história nebulosa que rondava a Marie. Então, quando ele propôs para Marie que eles se mudassem para a França, ela achou que seria a oportunidade adequada para fugir. A Luna nasceu em fevereiro de 2012 na França e mesmo assim os assistentes sociais da Inglaterra estavam em busca de pegar essa menina e levar de volta para a Inglaterra para ficar, né, na custódia do Estado. Só que aí tem uma questão: se essa criança ela havia nascido na França, a Inglaterra não tinha o direito de fazer esse tipo de coisa. Não sei como, mas em algum momento eles conseguiram levar essa criança para um centro ali, onde seria cuidado por algumas pessoas ali na França, e esse caso foi parar no judiciário. Os assistentes ingleses, eles disseram, né, as pessoas responsáveis na França, o histórico da Marie e disseram que ela não poderia cuidar de uma criança, nem mesmo da filha que ela havia acabado de dar à luz, e que, né, ela era um perigo à própria filha. A França não queria ter brigas ali com a Inglaterra, então eles pensaram: bom, se vocês estão dizendo que ela é perigosa, se vocês estão investigando alguma coisa com relação a ela, o que nós podemos fazer é pegar essa criança e levar então para um abrigo até que as coisas possam se resolver. A Marie Black e o marido dela na época, né, que era o Joey, que era o pai da Luna, eles estavam desesperados, eles estavam chocados, eles queriam estar em contato com a filha, que era apenas um bebê. A Marie ela só poderia fazer algumas visitas esporádicas a essa criança, o que indica também que ela não poderia mal amamentar a filha dela. Então ela foi até a imprensa e contou toda a história triste que estava acontecendo, que ela estava sendo injustiçada, que ela já havia perdido a guarda dos filhos que ela tinha na Inglaterra, porque ela teve um marido violento, mas que agora ela já não tinha mais contato com esse ex-marido, que ela já estava numa nova relação e que não havia nenhum perigo para a filha dela. O Joe, ele também parece ser uma vítima de toda essa situação. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, ele também pensava que a esposa agora havia perdido os filhos por causa do ex-marido, então ele estava dizendo: eu sou um ótimo pai, eu quero cuidar da minha filha. Ele parecia estar sofrendo muito. E sim, eles comoveram toda a França, que ficaram do lado deles, porque eles pensaram que aquilo era muito injusto, eles estavam tirando a criança dos pais e aquilo não parecia apropriado. Até porque aquela criança tinha nascido na França, então os franceses é quem deveriam, né, as pessoas, a justiça francesa é quem deveria decidir o que iria acontecer. Porém, houve muitas reviravoltas nessa questão da Luna. Os assistentes sociais, eles realmente conseguiram levar de volta a Luna para a Inglaterra. Então agora era pior ainda, a Marie e o Joey só poderiam ver essa criança por algumas sessões, né, que eles faziam ali via Skype. Então eram reuniões online, eles nem poderiam chegar perto dessa criança.
os franceses, a população francesa realmente ficou muito do lado desse casal. Eles foram junto com eles para algumas manifestações, pedindo que a justiça francesa intercedesse nesse caso e que trouxesse a Luna de volta para a França. Então, houve uma audiência em Norwich para resolver essa questão. O juiz ali local falou que a Luna realmente era uma cidadã francesa e que ela deveria voltar para o país da França, onde estariam os pais. Então, ela foi devolvida para esses pais. E isso aconteceu em julho de 2012, quando os assistentes sociais da França, então, decidiram que esses pais eram adequados para cuidar de Luna, então eles foram exonerados de todas as acusações, porque as acusações que tinham ali contra eles eram referentes às feitas ali pelos assistentes sociais na Inglaterra, e os franceses ali não tinham nenhuma questão, nem com a Marie, nem com o Joey, e eles consideraram que eles eram pais adequados. Quando isso aconteceu, Marie ela deu uma declaração à imprensa dizendo o quanto ela estava feliz. Não havia nada no mundo que recompensasse ela da felicidade que ela estava sentindo naquele momento, que era segurar o seu bebê no colo, poder amamentá-la, cuidar desse bebê. Mas o que mal os franceses poderiam acreditar algum dia era que, na verdade, a Marie não era adequada realmente para cuidar de uma criança. Não sei o que aconteceu em todas essas questões aí com relação à guarda ou não da Luna. O que eu entendi é que parece que os assistentes sociais, eles não divulgaram algumas informações que eles sabiam, justamente porque essas informações, elas estavam ali sendo investigadas pela polícia, então eles não poderiam falar muito sobre, mas eles sabiam de algo muito grave. Não era só a questão do fato do ex-marido da Marie, né, ter sido violento com ela e só por isso ela ter perdido a guarda, mas era porque tanto ela e o ex-marido e também o ex-parceiro, aquele cara com quem ela namorou depois, o Michael, eles estavam sendo investigados porque eles tinham ali o que parecia ser tipo um grupo, né, um grupo indesejado, vamos dizer assim, de pessoas que gostavam de aliciar crianças para fazer coisas íntimas com adultos. Toda essa questão parece ter começado em 2002, quando a Marie havia se casado com seu primeiro esposo, então ambos gostavam de coisas esquisitas, eles meio que compartilhavam esse desejo, eles começaram ali a cooptar algumas crianças, a, enfim, trocar por dinheiro e, enfim, coisas, dando essas crianças para outras pessoas fazerem hostilidades íntimas com elas. Então, eles fizeram isso por bastante tempo. Quando ela largou do ex-marido, ela ainda tinha contato com ele, porque ela continuava participando de todo esse grupo. E não só isso, ela também acabou levando, né, aquele namorado que ela havia arrumado, que era o Michael. Então, todos eles estavam envolvidos nessa questão. E não só eles, havia mais 7 pessoas sendo investigadas por abuso de crianças. Então, isso era um grande caso, tudo isso estava sendo investigado e a polícia, né, os investigadores ali na Inglaterra, eles estavam tirando muitas cartas desse baralho relacionado a essas pessoas. Eles estavam juntando tudo porque eles queriam acusar essas pessoas, mas eles precisavam de provas. Então, por isso que a Marie, em 2012, ela conseguiu, né, se mudar ali para a França, ficar transitando, porque ela era uma suspeita, mas as investigações ainda estavam em andamento e enquanto ela não fosse acusada formalmente, eles não poderiam fazer muita coisa. E o que eu acho mais tenso de tudo isso é que a Marie, e assim como as pessoas, o grupo ali que ela participava, todos eles de alguma forma eram pessoas acima de qualquer suspeita. Eram pessoas que tinham ótimos trabalhos, que tinham uma boa profissão, que pareciam pessoas empenhadas no meio social, que gostavam de ajudar, que de alguma forma eram vistas como pessoas solidárias, só que eles tinham desejos escusos e desejos escusos por crianças. Isso é muito bizarro. Essa história realmente me deixou muito chocada. Eu tentei investigar para saber mais sobre os filhos da Marie, mas eles são protegidos por lei, então não tem muita coisa sobre eles. O que eu sei é que eles estão sob a guarda do Estado, eles hoje estão sendo bem cuidados, mas há alguns levantamentos na imprensa que dizem, inclusive, que eles também em algum momento sofreram alguma coisa na mão dos pais.
tanto da Marie quanto do seu primeiro esposo, que era o Adam. E novamente, o Joey agora, que é o esposo da Marie, ele mal sabia dessa história toda, ele mal sabia que então agora a sua parceira, na verdade, era uma predadora de pessoas menores de idade, vamos dizer assim. E o pior de tudo ainda para o Joey é que parece que enquanto ela estava com ele, ela ainda tinha ali alguns encontros íntimos com o ex-marido e também com o ex-namorado, que era o Michael. E eles ainda continuavam administrando todo esse comércio, né? Sei lá se eu posso dizer assim, é tão horroroso esse caso. Eu tenho que ficar procurando palavras para dizer, né? Com relação a essas crianças, então ela estava envolvida nisso. A polícia, a investigação tinha vários relatos de crianças dizendo que havia acontecido com elas. Essas crianças, a maioria delas eram menores de 13 anos, então elas contam que quando elas foram, né, levadas para fazer coisas ali, seja em festas, hotéis, casas particulares com aquelas pessoas, sempre, né, tanto a Marie quanto o ex-esposo, quanto o ex-namorado dela dizia para essas crianças que isso era um segredinho, que elas deveriam guardar isso, que aquilo era normal. Então eles tentavam incutir isso na ideia dessas crianças, fazendo com que elas não contassem isso para os pais, para outras pessoas. E a gente já sabe que criança é muito fácil de manipular. Quando há uma pessoa adulta ali em que, né, de certa forma, essa pessoa demonstra um pouco de segurança, se essa pessoa ela tenta incutir alguma coisa na cabeça da criança, isso é muito mais fácil de se fazer, né, numa criança do que numa pessoa adulta que vai pensar e raciocinar com relação àquilo. Tanto é que existem estudos que falam, né, sobre pequenas pessoas, né, crianças, que são, enfim, abusadas de alguma forma íntima na infância, quando elas se tornam adultas, é que elas entendem a gravidade do que acontecia com elas, pois enquanto elas estão ali sendo manipuladas pela pessoa que faz isso, na cabeça dela de alguma forma, eles colocam que isso tem um determinado grau de normalidade, o que não é o caso. E tudo isso é muito deplorável, porque se vocês forem ler o que saiu na imprensa com relação a essas crianças, quais eram as coisas que elas eram obrigadas a fazer, é realmente de partir o coração, porque essas pessoas, esses adultos, eles praticamente desumanizaram essas crianças, eles faziam coisas horrorosas com elas, coisas que não dá nem sequer para citar. Então, em 2011 para 2012, quando a Marie Black, ela percebeu que as coisas iriam ficar muito feias pro lado dela ali na Inglaterra, aquele convite do Joey para se mudar para a França veio muito a calhar e foi exatamente por isso que ela saiu da Inglaterra. O estranho desse caso todo é que ele já havia sendo investigado há muito tempo. Em 2009 para 2010, alguns policiais haviam recebido alguns relatos de crianças falando sobre o que havia acontecido com elas. Só que esses relatos eram tão bizarros, tão absurdos, que alguns desses policiais acharam que aquilo não era possível de ser feito e que aquelas crianças estavam inventando uma história. Mas acontece que outros relatos começaram a chegar, não dava para ignorar todas aquelas coisas. Assistentes sociais e psicólogos que ouviram essas crianças falaram que se elas não tivessem passado por aquilo, elas jamais teriam um relato, que aquilo era muito forte e que dava para perceber que elas estavam lutando, inclusive, para dizer aquelas coisas, porque de certa forma elas tinham um pacto com aquelas pessoas que as haviam influenciado até então. Mas a felicidade de Marie Black com a Luna durou pouco, porque os assistentes sociais e a polícia da Inglaterra, eles não se deram por satisfeitos, eles continuaram lutando e eles então conseguiram juntar provas que incriminavam a Marie Black e agora eles estavam a acusando de fazer parte de uma rede de né? Vocês sabem o que? Coisas relacionadas à criança e ela teria que responder por essas acusações. Então eles acabaram revelando para a imprensa o porquê que eles estavam no pé da Marie, pois até então ela estava se fazendo de vítima, dizendo que o país dela, que era a Inglaterra, a estava perseguindo e que eles não queriam a ver feliz, porque eles queriam tirar a filha dela. Sim, eles queriam tirar a Luna, né, da mãe, porque a mãe era considerada inadequada. E eu acho que de certa forma, né, eles estavam corretos, porque
eles pensavam, bom, ela também pode querer usar a filha dela. O Joey, que era então agora o atual parceiro da Marie, ele conta que ficou chocado, que ele jamais poderia imaginar que aquilo era real, porque ele via a Marie como uma ótima pessoa, uma ótima mãe, mas ele ficou muito tempo fora da vida dessa mulher. Ela conheceu muitas pessoas depois dele. Ela não era mais aquela garota que ele havia conhecido no ensino médio, e agora ele estava tendo dimensão do porquê que os assistentes sociais não deixavam o pé deles. O julgamento de Marie Black, do seu ex-marido, o Jason Adams, e também do seu ex-namorado, o Michael Rogers, e também de mais 7 pessoas, deveria acontecer em 2014. Mas houve ali algumas denúncias dizendo que os assistentes sociais da época que investigaram aquelas crianças haviam manipulado os relatórios e que aquilo não estava correto. Então a polícia novamente teve que se debruçar sobre o caso e investigar todas essas coisas. E eles verificaram que, na verdade, aquelas crianças realmente haviam passado por aquela situação, e que o relatório inicial dos assistentes sociais, o que aconteceu ali é que, na verdade, esses assistentes sociais não colocaram as palavras exatas que essas crianças haviam ditos, que eram palavras de baixo calão, bem pesadas, relacionadas a coisas íntimas. Então, eles amenizavam essas palavras, sendo que eram palavras mais horrorosas. Então, o caso era muito mais feio do que se pensava. Então, o julgamento acabou acontecendo em julho de 2015. E todas essas 10 pessoas, elas foram levadas para o banco dos réus. Eram feitas muitas acusações, mais de 40 acusações relacionadas a essas pessoas, todas elas relacionadas ao fato dessas pessoas usarem crianças ali para satisfazerem os seus mais variados, enfim, desejos íntimos. Então, são coisas tão absurdas, gente, que vocês não podem fazer ideia, que assim, é de chocar realmente. Eu fiquei realmente apavorada quando eu comecei a investigar esse caso. Tem coisas que eu nem continuei a ler, porque eu acho que não tem a menor necessidade, tão absurdas que são. Durante o julgamento de Marie, ela foi acusada de usar essas crianças tanto para benefício próprio, também para satisfazer ali as pessoas que participavam daquele grupo. E essas crianças também, várias delas foram levadas para vários locais. Tinha muita coisa envolvida, como por exemplo, compra e venda, né, dessas pequenas pessoas. Então, era muita coisa bizarra durante esse julgamento. A Marie, ela fez uma coisa que ela sabia fazer muito bem, que era se passar de vítima. Ela começou a chorar descontroladamente, teve que parar o julgamento por um tempo, porque ela parecia estar em uma crise. Eu acho que de repente pode ter batido ali uma dor na consciência, mas não sei se ela tem isso ou ela estava ali apavorada porque ela sabia que não teria como ela se safar disso. Durante esse julgamento também, a Marie Black e a sua defesa resolveram não apresentar provas de inocência. Eu acho que eles não fizeram isso porque, na verdade, eles não tinham essas provas. A defesa tentou alegar que a Marie, ela sofria na mão do ex-marido, que era o Adam, que ele era, né? Enfim, que vocês já sabem, que ela sofreu muito e que ela foi coagida a fazer todas as coisas. Mas, novamente, isso não a isentava de todas as coisas que ela havia feito. Havia muitas provas, inclusive há relatos de crianças que dizem que enquanto elas estavam ali em situações com outros adultos, a Marie, ela ficava filmando, tirando foto e rindo de tudo aquilo. Ela se divertia e que ela, inclusive, ficava dizendo coisas que eram para ser feitas. Então, realmente tinha muitas coisas nas costas dessa mulher. Eu acho que ela realmente acabou ficando muito desesperada. E não só ela, a defesa dela também estava desesperada, e em algum momento desse julgamento, eles disseram que a Marie não poderia ter feito todas aquelas coisas porque era como se ela fosse burra. Essa foi a palavra que eles usaram. Eles disseram que ela não tinha QI suficiente para orquestrar todas aquelas coisas, ou seja, que ela era burra o suficiente, mas isso não é verdade, muito pelo contrário. Ela não era nada burra, ela sabia muito bem o que ela fazia. Eles alegaram várias coisas, que inclusive ela havia sofrido, né, questões íntimas quando ela era bem jovem, aos 13 anos, então isso poderia ter desencadeado as situações que ela fez ao longo da vida depois, mas novamente isso também não a eximia das coisas horríveis que ela havia
infligido em outras pessoas. Além de tudo isso, a defesa dela disse que a Marie ela foi corrompida por todo o sistema judiciário, porque o que eles estavam fazendo com a Marie era uma grande maldade, que ela era inocente e que ela não deveria estar passando por aquilo porque ela também era uma vítima. Para fechar com chave de ouro esse julgamento, a Marie disse que ela repudiava toda e qualquer tipo de violência contra crianças, que ela era inocente. O tempo todo ela ficou alegando inocência, que ela era uma vítima, mas as coisas não saíram bem como ela planejava e ela sim teria que responder pelos crimes que ela havia cometido. Então, em 28 de setembro de 2015, a Marie ela foi sentenciada à prisão perpétua. Ela terá a possibilidade de pedir liberdade condicional depois de 24 anos na prisão. Ela foi acusada de 26 crimes diferentes e ela foi responsabilizada por 23. E ela estava revoltada porque, como eu disse para vocês, ela continuou alegando inocência. Depois que ela foi para a prisão, ela tentou anular o julgamento dela, dizendo que ela era uma vítima, toda aquela história que eu contei, mas não teve muito jeito, então ela vai ter que ficar encarcerada. Teve algumas questões depois da prisão dela, porque vocês sabem que as pessoas que estão presas não veem com bons olhos pessoas que fazem maldades com criança. Então ela foi ameaçada, teve ali algumas coisas que aconteceram. Então os advogados entraram na justiça pedindo ali, né, alguma coisa correlacionada ao fato dela poder responder pelos crimes em liberdade, uma vez que a vida dela se encontra em risco dentro da prisão. O juiz que julgou esse caso, ele disse que realmente ela estava sofrendo ameaças, que tem a questão dos direitos humanos, que ela precisa ter segurança, mas não é por isso que ela vai responder pelos crimes vivendo em sociedade. Então, o que acontecia é que ela vai ficar, né, separada de outras pessoas que estão presas para que a vida dela continue preservada. Já o Jason Adams, que é o ex-marido da Marie Black, ele era um ex-faxineiro de alguns hospitais ali em Norwich e também em Norfolk. Ele também era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Inicialmente ele se declarou culpado, ele admitiu que ele foi um pouco violento com essas crianças e que em algum momento ele negligenciou essas pequenas pessoas, mas depois ele disse que ele era inocente, enfim, toda aquela coisa. Acho que no momento ali do julgamento ele deve ter ficado com medo também. Teve algum momento em que ele disse que na verdade tudo isso aconteceu porque ele estava trabalhando demais e ele acabou, né, enfim, tendo um surto, alguma coisa do tipo, que isso acarretou todas essas coisas. Essa declaração dele no julgamento dele foi meio absurda, porque muitas pessoas trabalham demais e não é por isso que elas vão pegar pequenas pessoas para, enfim, fazer coisas erradas. Logo, Jason Adams, ele foi considerado culpado de 13 acusações e ele vai ter que ficar na prisão por 24 anos. O Michael Rogers também, que é um ex-namorado da, né, Marie Black, ele também foi considerado culpado de 14 acusações e ele também vai ficar na prisão por 24 anos. Outra pessoa que vai ter que responder por esses crimes é uma moça, né, na verdade uma mulher chamada Carol Stadler, de 60 anos, que foi condenada a ficar 6 meses na prisão. Ela pegou uma pena bem menor porque eles só conseguiram ligá-la a alguma questão de agressão, uma coisa menos grave do que dos outros, né? Então ela vai responder por isso. Bom, apenas 4 pessoas foram responsabilizadas de fato, que foram levadas para a prisão. As outras 6 pessoas, elas foram consideradas inocentes. Na verdade, não teve muita coisas que a ligassem de fato a essas coisas, apesar de ter alguns indícios. Eles precisavam ter provas de fato, então elas meio que acabaram, né, saindo ilesas dessa situação. Tem inclusive um homem chamado Anthony Stadler, ele, não sei se ele é esposo ou parente dessa Carol, ele também, né, sofreu ali algumas acusações, mas ele foi considerado inocente. Depois de tudo isso, ele achou que era de bom tom ele dar uma declaração em que ele dizia que tudo aquilo foi um pesadelo, que foi o pior momento da vida dele. Eu realmente acho que se ele é inocente, deve ser um pesadelo você ser acusado de algo que você não fez. Mas, por outro lado, há um jornal ali na Inglaterra que disse que
Durante o julgamento, houve sim algumas questões relacionadas a ele, principalmente a fala de um menino que disse que sim, ele estava envolvido. Essa criança disse que teve um envolvimento com esse tal de Anthony e que ele se lembra muito bem, né, de participar disso, lembra do Anthony, lembra da situação, que a Marie nesse dia estava ali filmando, que também participou, houve ali envolvimento de várias pessoas ali com essa criança. Então, mas de fato, né, a polícia ela não conseguiu provar essa situação, então ele acabou saindo como inocente. Tem inclusive um investigador sênior que trabalhou no caso chamado Peter Humber, que ele falou sobre esse caso. Ele falou que em mais de 30 anos em que ele trabalhava na polícia, ele nunca viu algo tão pavoroso, que ele estava chocado e que era algo que as pessoas jamais vão imaginar o que acontecia com aquelas crianças. E que algumas dessas crianças foram muito valentes em ir dar os seus relatos e contar o que acontecia, porque todas essas prisões, esses julgamentos só aconteceram devido à coragem dessas pequenas pessoas. Com relação às pessoas que foram condenadas, eu espero que o tempo delas na prisão seja para elas pensarem com relação às coisas horríveis que elas infligiram a outras pessoas bem pequenas, enfim. Todos eles já têm uma determinada idade, então a gente não sabe o que vai acontecer, se em algum momento eles vão sair da prisão, enfim, não sabemos. Com relação às crianças que sofreram esses atos íntimos, todas elas, né, foram levadas para um abrigo, elas estão, né, relativamente bem, elas estão sendo cuidadas, passando por tratamento psicológico. Há um terapeuta que trabalha com essas crianças que disse que, inclusive, é um grande trabalho que eles têm que fazer, porque essas crianças elas têm medo de brinquedos, sabe? Bonecas, carrinhos, porque esses objetos foram usados contra elas no passado, enfim, para coisas que esse grupo de pessoas faziam. Então, imagine como ficou a cabeça de todas essas crianças. Bom, eu espero que elas consigam, né, em algum momento superar todas essas coisas, porque deve ser muito difícil ter que lidar com tudo isso. Com relação a Marie Black, é sabido que ela era a mentora e meio que a administradora de tudo o que acontecia. Era ela quem organizava todas as coisas e geralmente ela sempre estava presente, porque além de participar, ela gostava de filmar e fotografar tudo. Psiquiatras e psicólogos falam que é mais raro mulheres estarem envolvidas em casos como esse, mas que quando acontece, geralmente tem muitos requintes de crueldade, e é algo que foi relatado nesse caso em específico. É muito triste que essa mulher tenha cruzado o caminho dessas crianças, tudo isso é muito pavoroso, enfim, é uma coisa assim que deixa realmente todos nós chocados. Mas me diz vocês o que vocês acharam desse caso, o que vocês acharam de tudo isso. Eu agradeço vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá e um grande abraço.